Nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 expressões que todo mundo fala todo dia e ninguém sabe de onde vem. Então fica comigo até o final desse vídeo. E aproveita para já se inscrever no canal e deixar o seu like. A primeira expressão que eu trouxe para vocês, ela é botar a mão no fogo. Se você já ouviu alguém falar, eu coloco a mão no fogo por aquela pessoa, ou eu não coloco a minha mão no fogo por aquela pessoa, é essa expressão que eu estou falando. E essa expressão, ela vem de uma tortura que existia durante o período da Inquisição, em que as pessoas que eram consideradas hereges, elas eram obrigadas a colocar uma estopa na mão e depois elas pegavam uma barra de ferro quente e caminhavam com ela durante alguns metros. E depois de 3 dias, depois de tirar essa estopa da mão, se a mão estivesse queimada, significava que a pessoa era culpada. Se a mão não estivesse queimada, significava que ela era inocente. Então isso era uma maneira de ver se a pessoa era herege ou não. Então hoje em dia essa expressão tem o significado de confiar muito numa pessoa ou não. A segunda expressão é custar o olho da cara. Isso veio de uma das primeiras expedições espanholas aqui na América. Então os colonizadores espanhóis estavam aqui procurando riquezas. E um deles era o Diego de Almagro e o outro era o general Francisco Pizarro. E quando eles entraram em contato com os incas, os nativos falaram que existiam as riquezas que eles estavam procurando. E na tentativa deles conquistarem uma fortaleza inca, o Diego de Almagro ele perdeu o seu olho. E quando ele chegou na Espanha, ele foi contar para o imperador Carlos I o que tinha acontecido. Ele falou que ao defender os interesses da coroa espanhola, isso lhe custou o olho da cara. Então significa que ele fazer isso saiu muito caro para ele. Tanto é que hoje em dia isso se tornou uma expressão para nós para significar isso é muito caro. A terceira expressão que eu trouxe é aquela para inglês ver. Talvez essa seja a mais conhecida. Mas na primeira metade do século XIX, a Inglaterra ela queria abolir a escravidão do mundo inteiro. Então ela foi atrás dos países que ainda existiam escravidão, e uma delas era o Brasil. Como o Brasil não queria dizer não para a Inglaterra porque eles tinham comércios, então em 1831 o Brasil criou a Lei Feijó, que seria para abolir a escravidão no Brasil. Mas mesmo assim, o contrabando de escravos continuou durante esses anos. Por isso que começou a expressão de que essa lei foi feita apenas para inglês ver, ou seja, era só uma aparência para fingir que eles estavam fazendo alguma coisa para acabar com a escravidão no Brasil. E até hoje, quando alguém quer dar o significado de é só uma aparência ou de que algo foi feito, mas não bem feito, as pessoas usam a expressão é só para inglês ver. A quarta expressão é aquela casa da mãe Joana. Talvez você já tenha ouvido a sua mãe ou algum parente seu falar aqui não é a casa da mãe Joana. E essa expressão vem do século XIV, quando Joana I, rainha de Nápoles, fugiu após seu marido ter sido assassinado, que tinha uma suspeita de que ela havia conspirado nesse assassinato. Então ela foi até a França, em Avignon, ela regulamentou os bordéis. E após isso, os bordéis ficaram conhecidos como Paço da Casa da Mãe Joana, mas a tradução desse paço aqui no Brasil é Casa da Mãe Joana. Então isso é um sinônimo de um lugar que não tem regras, é uma total bagunça. Então por isso que hoje em dia se fala aqui não é a casa da mãe Joana. E a última expressão que eu trouxe, ela é muito conhecida, todo mundo fala, mas talvez poucas pessoas tenham prestado atenção nela e foram pesquisar o que ela significava. E a expressão é segurar vela. Então, na França medieval, quando ainda não existia lâmpada feita a óleo, começou-se a expressão em francês, peraí que eu vou soltar meu francês agora, que é o tenir la chandelle, que significava segurar vela. Então, os criados precisavam ficar segurando uma vela para iluminar o local, enquanto os seus patrões tinham a relação sexual. Mas, para preservar a privacidade, eles seguravam essa vela de costas. Então, é daí que vem a expressão segurar vela.
Então agora, quando alguém falar alguma dessas expressões, você vai saber a origem delas. E aí você conta para essas pessoas o que elas significam para mostrar que você sabe. E aí você aproveita para falar que isso é história e que a história está todo dia nas nossas vidas e se não fosse por ela, nós não saberíamos essas coisas. Tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários se você conhece mais alguma expressão que eu não falei aqui e que é muito comum de ouvir. Muito obrigada e até a próxima!